Oi, tô aqui de novo. Se você chegou agora, sou a Luana Granai, mãe, cantora e podcaster. Seja muito bem-vindo ao 23 Galáxias. E antes que você pergunte por que chama 23 Galáxias, eu quero externar aqui mais uma vez que eu comecei esse podcast quando eu tinha 23 anos. E para cada ano da minha vida eu me atribuí uma galáxia, porque eu entendi que essa volta que a gente dá no sol de 365 dias é uma baita de uma jornada. Então é tipo Star Wars, sabe? Então cada ano que a gente conquista uma galáxia junto. E já falando que o porquê chama 23 galáxias e porque eu tinha 23 anos, cara, dia 5 de janeiro foi meu aniversário. Há 2 dias atrás foi meu aniversário e eu fiz 25 anos. E esse podcast aqui é o resultado desse aniversário e de algumas reflexões que me sobrevieram no dia que eu estava completando 25 anos. Então eu vou te falar para ficar de boa, para relaxar, para se acalmar. Limpa sua mente agora. Talvez você esteja um pouco nervoso com algumas coisas, apreensivo com outras, descrente de outras. Mas eu acho que esse podcast vai te ajudar hoje. Ele vai ser um pouco diferente. Vai dar um pouco de medo com o título. Se você lê o título, você já deve ter ficado uau. Mas eu te prometo que isso aqui é mais um bálsamo do que um exorcismo. Bom, então vamos lá. Para você que chegou agora e ainda não sabe, esse podcast ele funciona como um diário de bordo da minha vida. E não tem muito roteiro, dificilmente eu leio alguma coisa, sempre é colocar para gravar e abrir o coração. Então sinta-se numa mesa conversando com uma amiga, tá? Porque é exatamente assim que eu me sinto quando eu gravo esses podcasts. Os podcasts, eles são uma forma e um movimento que eu criei para me entender, para entender as coisas que eu sentia, para entender as resoluções que eu alcançava. E aí, depois que eu tive conhecimento e a consciência de que tem vocês do outro lado, ele se tornou um bálsamo duplo. Ele é para me curar e também acaba curando você de alguma forma. Então é sobre isso. É honestidade, é se despir sem ter vergonha, sem ter medo e viver cada sentimento, cada vivência na própria pele. Esse podcast ele é muito, muito sensível porque ele é tudo que eu vivo. Eu não falo daquilo que eu não vivo aqui. Aqui eu falo das coisas que eu passei, das coisas que eu acredito, das coisas que eu vivenciei. E gente é feito de gente, né? Então, se você tá aqui é porque você também gosta dessa realidade. Fica à vontade. O tema de hoje chegou hoje mesmo. Na verdade, no dia 6, né? Porque agora estamos às 2h05 da manhã do dia 7. Esse tema chegou no dia 6 de janeiro de 2020, no meio da tarde. Enquanto eu pensava um turbilhão de coisas e sentia um zilhão de coisas. Porta da rua, serventia da casa. Esse tema é forte, né? A gente já ouviu isso algumas vezes na vida, em situações que não eram muito agradáveis e confortáveis para nós, tenho certeza. Ou para alguém que ouviu isso. Com certeza isso é um despejo. Isso é uma ordem de despejo. A porta da rua é a serventia da casa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre despejo. Sobre faxina. E aproveitar que estamos no início de um novo ano. 2021 chegou e chegou com tudo. Esse podcast vai caber muito bem para certas resoluções, para que a gente possa começar um ano entendendo algumas coisas, eliminando outras e estabelecendo lugar de algumas outras que estão totalmente bagunçadas em lugares que não são delas. E essas coisas podem ser pessoas, podem ser relações e podem ser pensamentos. Como começou esse assunto do porta da rua, serventia da casa? Começou porque eu senti. A gente vive e a gente sente. E quando a gente sente,
a gente não consegue controlar. A gente sente muito. Ainda mais eu que tenho lua em Câncer, já viu, né? Sinto pra caramba. E o mais engraçado é que minha lua tá em Câncer, mas o meu sol, que é o meu signo, tá em Capricórnio. É muito engraçado a Ruth e a Raquel que habitam em mim. Porque enquanto minha lua tá se rasgando, sangrando, querendo sair correndo, chorando, o meu sol finge que tá tudo bem. E é por esse ponto que eu vou começar. Quando a gente começa a gostar de alguém ou nos encantar por alguma vivência e a gente sabe que tá lascado, mas finge que tá no controle. Você já fingiu que você era leviano em alguma situação? Como assim, Luana, leviano? Sabe quando você tá caidão pela situação, mas você tem que fingir costume, tem que fingir que tá no controle e que não é nenhuma novidade e que você tá super acostumado com aquilo ali e que se acabar amanhã você nem vai ligar, nem vai fazer questão, que tá tudo bem, que é uma fase, tô super bem resolvido? Pois é, isso é fingir ser leviano. Quando você sabe que é importante, mas você finge que não é tão importante. E foi exatamente esse movimento que eu comecei a fazer quando eu me encantei por algo. Quando eu me encantei por alguém. Poxa, eu vou ser extremamente exposta agora nesse podcast. Mas eu não sei ser menos do que isso, então eu já peço perdão pra mim mesma. Porque mudou tudo, né, gente? Depois do The Voice, as coisas ficaram tão públicas que a gente não pode mais brincar na rede social que já sai em página de fofoca casada. É muito engraçado. Mas eu acho isso incrível também, porque esse é o tipo de ressonância que a gente buscava, né, da nossa arte. E a nossa arte é quem a gente é, então não tem como tirar o corpo fora quando o assunto é a nossa arte, porque a nossa arte reflete quem é o nosso ser. Então tá tudo bem. Ok, voltando ao raciocínio, eu já perco até o fio da meada, porque eu fico tão boba e tão... É muito engraçado tentar fugir, tentar sabonetar a situação, não dá. Vamos falar a realidade. Eu me encantei e o encantamento foi maior do que eu esperava. E eu, toda cheia de dedos e de palavras, de teorias, não consegui dosar o nível de envolvimento que eu tive. E com a mente rasa, dizendo que estava tudo bem, que eu estava sob controle, que eu era uma mulher bem resolvida, mas com o coração extremamente intenso e profundamente encantado e apaixonado por esse alguém. E aí ficava a Ruth e a Raquel brigando na minha mente. Uma falava que sentia muito e a outra falava que não se importava com nada. E começou assim o primeiro movimento, da gente entender o que a gente tá sentindo. Eu não conseguia entender o que eu tava sentindo, ou eu não queria aceitar o que eu tava sentindo. Ficava nessa briga. Mas o que acontece, a grande questão é que o encantamento gera uma sensação muito boa na gente. É muito gostoso, é muito massa, é uma viagem. Você sente que tudo tá mais colorido, tudo tem mais sabor, que você cruzaria o Oceano Atlântico para poder estar vivenciando esse encantamento com essa pessoa ou com essa situação. Só que o que acontece é que quando a gente se desdobra para aceitar que gosta de alguém e que realmente se importa com a situação, a gente parte do estágio do encantamento, que é gostoso, e parte para outro estágio, que é até quando e por quanto tempo e como vai ser, e eu tenho medo de perder e eu tô muito nervosa agora. O que vai ser? O primeiro estágio desse encantamento é fingir que tá tudo bem, que você tá no controle. E depois você tem que aceitar que realmente você não tá no controle, você está extremamente encantada, apaixonada e não tem controle da situação. E aí você acaba se remindo e aceita que você está apaixonado. Só que junto com esse sentimento da paixão vem aquela coisa que é a expectativa. Como que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? Porque eu sei que eu tenho capacidade para fazer 1001 coisas por essa pessoa, mas e aí? E o medo, porque a gente sabe da gente, não sabe do outro. E o medo que toma o controle da situação e a gente acaba virando uma outra coisa que a gente nem é, porque a gente tem medo de perder. E o ser humano é assim desde que se conhece por gente. A criança mostra isso já desde pequenininha, quando precocemente ela pergunta pra mãe ou pro pai, quando ela vai sair do parquinho: a gente vai voltar amanhã? Vocês vão me trazer amanhã aqui?
Ou quando ela passa por uma loja e fala, você me dá esse brinquedo? E a mãe fala, na volta eu te dou o brinquedo. E aí a criança fica todo o trajeto falando quando é que eu vou voltar para pegar aquele brinquedo. Então, o ser humano já nasce com esse medo de perder as coisas, de ter que dividir as coisas, de ter que se despedir de coisas, né? Bom, mas vamos retomar, porque o assunto de hoje não é sobre paixão. Já existe outro desdobramento sobre isso aqui no podcast. O assunto de hoje é sobre deixar ir, sobre despejo. Porta da rua, serventia da casa. Quando a gente se apaixona e quando a gente gosta de alguém, a gente se remiu e aceitou que gosta daquela pessoa. Só que aí começa o movimento de pensar, e agora? Será que essa pessoa também gosta de mim? Será que essa pessoa também está disponível para mim? Será que ela faria o que eu faria por ela? E começa a entrar o medo. E de repente, conforme a atitude do outro, é que a gente vai medir se a gente vai abrir pro quarto ou se a gente vai mandar embora. E eu quero falar do mandar embora, porque eu acho que é muito mais corriqueiro e muito mais usual do que mandar pro quarto. Eu falo isso do coração. A nossa casa é o nosso coração. E é isso que eu quero falar no podcast. Como é que a gente faz para mostrar a porta de saída para alguém que foi tão bom e depois começou a ficar tóxico para nós? E eu não tô falando de uma toxicidade direta e consciente, porque às vezes as pessoas nos fazem mal sem nem saber. E às vezes o que o outro faz conosco tem muito mais a ver do que o que a gente se permite do que com o que ele quer fazer em nós. Isso é muito importante. A gente define espaços para as pessoas que elas não querem ocupar. E a gente quer colocar aquela pessoa naquele lugar. E daqui a pouco, nesse podcast, nós vamos falar sobre isso também. Sobre os espaços e as coisas e as fases de cada pessoa na nossa vida. Mas eu quero falar sobre essa parte do despejo. E que nem sempre a gente se despede. Quando a gente entende que está doendo, é porque a gente já fez uma racionalização daquilo. Quando você fala, pô, peraí, agora isso aqui não é mais paixão, isso aqui não tá mais fazendo bem, isso aqui tá virando medo, isso aqui tá me ferindo, eu tô sentindo algo que não é bom, não tá fazendo bem pra mim. E aí é a hora de você colocar cada coisa no seu lugar. Racionalizar o encontro. Pô, essa pessoa chegou até minha vida, fez isso de bom pra mim, chegou assim, prestou pra isso, serviu pra isso, mas daqui pra frente ela não tá mais conseguindo, daqui pra frente ela não avança, e eu quero que ela avance, mas ela não avança, tá me fazendo mal. O nosso encontro foi bom, mas não tem mais linha pra seguir junto, então chegou a hora de eu me despedir. Só que como você se despede daquilo que você tá apegado? Racionalizando o porquê veio e o porquê tem que sair. Veio para X questão, ajudou em tal parte, me senti bem, foi gostoso, mas daqui para frente tá me contaminando, tá me fazendo mal. Eu preciso me despedir. O que acontece com as pessoas é que elas não se despedem, é nisso que eu quero tocar agora. Que existe um hall no nosso coração entre o quarto, que é o passo adiante que a gente daria com aquela pessoa, entre o quarto e a porta da casa, que é onde ela tem que sair. E nesse hallzinho é o hall da espera, sabe? A gente não manda a pessoa embora, a gente não tira ela do nosso coração, a gente coloca ela naquele cantinho ali, sabe? É o lobby da expectativa. Ai, mas eu acho que ainda vai dar certo. Ah, mas eu acho que dessa vez essa pessoa não vai me magoar mais. Ele não vai, ele vai mandar mensagem, ele vai me ligar. Ah, mas ele vai me responder na hora. Ai, ele não vai dar desculpa. Não, vai dar certo. Aí você coloca a pessoa ali, num cantinho, que não é nem pra dentro do seu quarto e nem pra fora do seu coração. Fica ali, no lobby da expectativa. E é nesse lobby que quase sempre a gente continua a se machucar. Vocês sabem que o quase dói mais do que qualquer outra coisa? Sabe? Uma quase felicidade, um quase casal, uma quase vitória. Sabe?
chegar na cara do gol e fazer um quase gol, mas não entrou, não foi. Isso dói mais do que perder. Isso dói mais do que ir embora. É o quase. Porque você tem a visão, mas não tem o deleite. Você vê o banquete, mas não tem o sabor do prato. E isso é ruim. E o lobby da expectativa, que é esse lugar que a gente condiciona alguém nas nossas vidas, por exemplo, não, eu não quero mais para minha vida. Mas eu não paro de ir lá no Instagram da pessoa para ver. Ou quando a pessoa do nada resolve lembrar que você existe, você vai lá e ao mesmo tempo já começa a mandar mensagem, começa a conversar. Sabe? Como se você não tivesse amor por si mesmo. Como se você não se valorizasse. Porque essa pessoa tá no lobby. Ela não tá lá fora, ela não saiu. Ela não tem nem o trabalho de te reconquistar. Porque ela já tá ali no lugar. Então é muito fácil o acesso. E você só vai. E aí você se machuca de novo. O quase dói, porque ele dói várias vezes do mesmo jeito. A gente precisa entender as idas e as vindas da nossa vida. A gente precisa entender quem vem e aceitar que vai embora, para que outros possam vir. E enquanto a gente entende isso, a gente se refaz. Porque tudo é transitório. Tudo é transitório, nada é para sempre. Mas existem conexões que se perduram quando dos dois lados existe a vontade e o querer. Só que hoje em dia, eu tenho observado isso muito. Quanto mais eu tenho vivido, mais eu tenho visto que tá raro. Eu não sei o que acontece com o ser humano, eu queria entender. Quando o outro sente que você quer, ele recua. Eu não sei se é medo, eu não sei se as pessoas estão covardes, se as pessoas estão sem tempo de viver, sabe, juntas. É mais fácil descartar e partir para outra. Eu não sei se é preguiça, porque relação requer manutenção, relação requer atenção. Eu acho que talvez seja preguiça também, talvez seja medo também. E eu falo por mim, porque eu também sou medrosa. Morro de medo de sentir, morro de medo de gostar, morro de medo de estar vulnerável. Mas é isso. Tudo é transitório. E quando você racionaliza o papel que aquela pessoa tem na sua vida e você entende o tempo dele na sua vida, você consegue fechar aquele ciclo para se refazer para um novo ciclo que vai chegar num dia. A gente precisa começar a racionalizar o tempo do outro em nós. Como assim? Existe um tempo. Existe um tempo em que o outro pode me acessar. Existe um tempo e um limite aonde o outro vai estar comigo. Sabe qual que é o tempo e o limite? É até onde não infrinja o teu caráter, o teu ser e os teus valores. Se você se desdobra, se você se modifica, se você, mesmo que incomodado, faça alguma coisa por esse alguém já está fazendo hora extra na tua vida. Ele já está excedendo a franquia de tempo na sua história. E você precisa fazer esse alguém ir lá na porta da casa. É a hora de falar para essa pessoa, para esse alguém, que a porta da rua é a serventia da casa. Porque esse alguém vai te consumir. E isso não é bom. E aí tudo que você já viveu de bom com essa pessoa vai se transformar tudo no mesmo angu, que é ruim. Então, antes de a gente contaminar tudo que foi bom, a gente precisa delimitar o tempo das pessoas na nossa vida, pra gente privar, pra gente cuidar daquilo que foi legal. Quando a gente entende que já findou o tempo da pessoa na nossa vida, a gente consegue proteger as memórias boas, sem deixar que o excesso de tempo, que já tá fora do seu limite, contamine o resto. Sabe? Sabe igual aquela música da banda mais bonita da cidade? Só me deixe quando o lado bom for menor do que o ruim. Então, quando isso acontece, é hora de dar tchau. Tipo Teletubbies, sabe? Só que é a gente que manda a pessoa embora. Porque quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente retém. E quando a gente retém, a gente cria um cerco
onde a própria pessoa não consegue sair. E ali vai virando uma simbiose, onde um se consome do outro. E isso não é legal. Voltando a mim agora, tô tentando sabonetar todo o tempo aqui para não me expor, mas eu não tenho como falar disso com propriedade se eu não falar sobre mim. Voltando em mim agora, quando a minha paixão, que já estava remida, já tinha aceitado que estava apaixonada, quando essa paixão começou a me prejudicar, eu tive que racionalizar sobre a pessoa que eu estava apaixonada, entender quem ela é, entender quem eu sou, entender o nosso encontro, para conseguir fechar esse ciclo de uma forma que não me despedaçasse, sabe? E que também não hostilizasse a minha relação com essa pessoa, porque eu tenho um grande carinho. E aí eu vi essa frase e achei assim incrível, que a gente tem que entender que existem pessoas para viver momentos e pessoas para viver história. E que essa pessoa que eu tinha me apaixonado, ela era uma pessoa para viver momento. Foi lindo o momento, foi especial, mas é só um momento. Eu não posso arrastar essa pessoa pelos cabelos para viver uma história comigo, porque não cabe isso. Isso não se concebe na mente do outro. Eu não posso obrigar o outro a viver algo comigo que ele não queira. Ainda mais eu que acredito tanto em liberdade, acredito tanto em espontaneidade, sabe? Então, eu entendi. E eu estabeleci o lugar dessa pessoa, e é isso que eu tinha falado pra vocês. Colocar as pessoas nos seus lugares, racionalizar o encontro para entender quem é momento e quem é história. Tem muita gente que é história, que a gente nem deixa entrar na nossa vida por culpa daqueles que eram momentos e que a gente forçou ser história. Olha como isso é sério. A gente se fecha para as histórias da nossa vida porque estamos apegados a momentos. E os momentos são só momentos. Eles têm um começo, um meio e um fim. Histórias se perduram. E ainda que tenham um findar material de tempo e espaço, elas não acabam no campo do sentimento, da mente e do espírito, que eu acredito muito nisso. Reverbera para o resto da vida. Então, quando eu entendi que essa pessoa que eu estava apaixonada era um momento que foi lindo, que foi maravilhoso, e no maior medo do mundo de hostilizar essa relação, foi que eu me esforcei, eu chorei e eu coloquei a pessoa na caixinha dos momentos. Sabe a caixinha da memória? Aqui, você fica aqui. Porque aqui nesse seu lugar, que é seu mesmo, você não me machuca. E tem uma linda lembrança do que a gente viveu. Mas se eu pegar essa pessoa da caixinha dos momentos, que tem prazo de validade, e arrastar ela para a caixinha da história, eu vou me desgastar, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou ficar pela metade, sem contar que eu vou estraçalhar essa pessoa com as minhas expectativas que não cabem nela, porque ela não é dessa caixinha. O prazo de validade dela já venceu, ela é da caixinha dos momentos. Entende como é importante aceitar, ainda que doa em você, ainda que você fale assim, não, mas aquela pessoa na minha vida, ela é a história. E não é assim. Como que se define alguém que é momento e alguém que é história? É o outro que define isso. É o que o outro nos oferta. É o como o outro nos vê. É onde o outro nos coloca. Sabe como você sabe se o outro é história na tua vida? Se você é história na vida dele. Se você for a história na vida daquela pessoa e não o momento, tem muita chance de ele ser a história na sua vida. Agora, se você for um momento na vida do outro e ele for uma história na sua, vamos ter alguém machucado aí. Alguém vai sair ferido, porque a conta não bate. Os dois têm que ser história. E eu sou momento, e o outro é momento também. Então eu coloquei o outro na caixinha do momento. Fiquei triste, porque a gente se apega, porque a gente quer. E eu racionalizei até o outro lado da minha existência, que era o do precisar. E eu, por muito relutante que sou, e independente, livre, eu tive que cair em si e aceitar que eu me apego muito à situação. Também não é só sobre a pessoa, é a vontade de ter alguém, é a vontade de ter alguém para cuidar,
para compartilhar. E aí eu vi um outro prisma meu que estava extremamente adormecido. Falei, pô, Luana, você tá pronta, mas ao mesmo tempo não. Sim, porém não, mas sim. Você quer isso. Só que você ainda não sabe como lidar com isso. Então ainda vamos ficar em stand-by. E foi tantas resoluções numa única situação que eu acho válido você fazer isso com a sua vida, sabe? Mostrar a porta da rua, da sua casa, para esse alguém que já venceu, o prazo de validade já passou e você tá tentando arrastar. É a mesma coisa que arrastar um defunto no meio de um campo de guerra. Você vai levar tiro, você vai morrer junto. A pessoa já não tá mais ali, não existe mais vida ali, não tem mais vigor, não tem mais cor, não tem sabor. Por que você vai arrastar? Você vai se atrasar, você vai forçar o outro, você vai machucar sua mão, você vai ser baleado. Não seja baleado. A não ser que o outro esteja em pé e queira lutar essa luta junto com você. Que às vezes não é o caso, às vezes é só um defunto que já parou ali no meio do caminho e não vai mais pra frente. Não arrasta. Coloca cada coisa no seu lugar. Defina quem são momentos e defina quem são histórias, tá? Luana, mas eu vou sofrer porque essa pessoa é tudo pra mim, eu não vou viver sem essa pessoa, eu não vou encontrar ninguém. Vai sim, bobo. Vai sim, boba. Vai encontrar. Quando você racionaliza os encontros e as despedidas, você se refaz para as novas vindas, para os novos encontros. Porque a vida é feita disso. Não tem como viver sem se relacionar. Você vai passar meses, 1 ano, 2, e você vai estar lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e vai trombar um outro encontro que vai te trazer um outro viés, um outro sentir, um outro ver. E é sobre isso a vida. A vida é sobre trocar experiências e compartilhar histórias, compartilhar momentos. E tá tudo bem. A sociedade coloca muita expectativa em coisas que são muito sistematizadas. Eu conheci um cara, eu namorei, depois de 6 meses pus uma aliança, noivei, aí casei, faz 25 anos que eu estou casada. É lindo isso, eu acho lindo. Só que eu não acho que essa seja a verdade absoluta do sucesso relacional. É muito bonito, mas eu acho que o sucesso de uma relação não está no tempo que ela perdurou, mas está na troca, está na intensidade. E muito mais do que isso, o sucesso de uma relação está em como você saiu inteira dela. Quanto de você pôde privar e cuidar e proteger, estando vivendo e compartilhando coisas com o outro. Porque tem gente que vende o próprio valor, sabe? Que vende a própria liberdade para enquadrar dentro da vida do outro. E isso não é um relacionamento de sucesso. Então relaxa, tá? Você não tem que casar até os 30. Para de colocar essas falas ridículas na sua cabeça, sabe? A vida não é uma lista de coisas que você tem que ticar até os seus 40 anos. A vida não é uma fábrica de acertos, muito pelo contrário. A vida é esse remendar-se, esse rasgar-se, que vale tanto a pena. Porque quando a gente tá rasgado, vem um amigo, vai lá e remenda. E isso que é o bom. Essa é a parte bonita da vida. É tá caído e vir alguém te levantar e você olhar no fundo do olho da pessoa e saber que você tem alguém ali que você pode contar. A vida é isso, tá? E pra finalizar esse podcast, aprenda a despejar quando não te caber mais, quando não te acolher mais. Não se demore, mas não tenha medo. Dê nome às coisas. Fulano é momento. Tchau, fulano, já passou o seu momento. Já tá aqui, nosso momento já foi. Não vou te arrastar, porque eu tenho valor. Não sou carne de segunda, não vou ficar me vendendo aí pra tentar ter mais alguns momentos com você. O seu momento passou. E esse fulano aqui é história. E essa situação é história, essa situação é momento. Dê nome para essas coisas. Porque quando você dê nome para elas, quando você dá nome para elas, você não vai adquirir o medo de sentir. Não tenha medo de sentir.
Não tenha medo de amar, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de se entregar. Porque isso faz parte de quem você é. Quando você deixa de sentir, quando você tem medo de sentir, você não tá privando o outro da sua glória excelsa, do seu amor, do seu carinho. Você tá se privando de ser você mesmo. Tem coisa mais gostosa que amar. Tem coisa mais gostosa que estar apaixonado. Tem coisa mais gostosa que sentir aquele frio na barriga, aquele brilho no olhar, aquela estática, aquela química que muda tudo, né? Não tem. A gente sabe que quanto maior é a satisfação, maior vai ser a dor também. E é isso, tá tudo bem. A gente tá aqui pra isso e a gente se refaz, porque a gente é forte. Porque a vontade de viver é maior do que a de desistir. Então, aprenda a mostrar a porta da rua para as pessoas que não estão mais cabendo na sua vida. Porta da rua, serventia da casa. Não cabe mais, não me faz bem. Tchau. Não tem lobby de espera. Não coloca a pessoa no hallzinho da expectativa, porque ela vai continuar te machucando. Ela tem que sair. Ela tem que ir embora. Porque você tem que limpar a tua casa, se adornar, se refazer, para viver mais um montão de outras experiências com outras pessoas muito legais. E eu não tô falando isso só no campo da relação afetiva. Eu tô falando isso no campo da relação humana. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, com seus familiares, com teus filhos. Você precisa definir o tempo das coisas. E falo isso como mãe também. A gente é muito apegado no passado, quando era bebê e quando era bonzinho e agora tá rebeldinho. Vamos entender os momentos, pra gente não massacrar ninguém. Sabe? Vamos entender. É importante isso. Tá bom? Um beijo no seu coração. Que você ache a porta de saída e que você despeje aquilo que não lhe apetece mais, aquilo que lhe contamina ou aquilo que não te agrega mais. Sabe por quê? Às vezes o neutro também faz mal. A gente quer viver e a gente quer viver com intensidade. Ah, mas tá aí, mas não faz bem, não faz mal. Então não tá fazendo nada. Não deixa alguém ocupar o espaço do teu coração sem fazer nada pra ficar ali. Não bota alguém ali que não paga o aluguel, sabe? Que não dá manutenção. Não faz mal, mas também não faz nada. Não faz por onde. Arranca, limpa a tua casa. Mostra a porta da rua. Porque tem gente com vida e vida assim, ó, frenético, te esperando. E viva. Porque se tem uma coisa que você é obrigado a fazer nessa terra, é ser você mesmo, viver em verdade e do seu próprio tamanho. Tá bom? Um beijo.